Amém. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho acerca da palavra que é de Deus, não é minha, não é do pastor, mas é a palavra de Deus. E por ela ser a palavra de Deus, ele preza por ela, seja qual for o instrumento, seja eu, seja o pastor, seja o Weber, seja o Gedimar, é a palavra do Senhor. Amém? E, queridos, eu quero falar hoje à noite com os irmãos a respeito de algo assim que a gente está vivendo num momento em que a gente precisa muito buscar. Parece meio repetitivo falar que a gente está vivendo um tempo difícil, porque todo mundo sabe que a gente está vivendo um tempo difícil, né? Fica meio repetitivo, toda hora é um tempo difícil, estamos vivendo um tempo difícil, e são dias de tribulação, dias de angústia, dias de dor, mas é bom a gente estar repetindo isso aqui de novo, para a gente entender que nós dependemos do Senhor, para a gente entender que nós, como cristãos, nós temos uma postura diferente quando em relação ao que está vivendo, ao que está acontecendo, né? Então, eu quero falar um pouquinho de algo que nós precisamos buscar neste tempo difícil, de novo, falando tempo difícil, que a gente está vivendo, né? E tem um provérbio, irmãos, um dito, né, popular, que diz assim, que caldo de galinha e bom senso não fazem mal a ninguém, né? Tomar um bom caldo de galinha e ter bom senso é algo que faz bem para a vida. E eu quero falar justamente disso, de bom senso, de sensatez, de discernimento, de equilíbrio, né? São todas palavras correlatas, são palavras que uma liga a outra. Então, queridos, uma vida cristã autêntica, né? Ela é composta, não é apenas composta de oração, como nós oramos, né? De louvor, que a gente ouviu aí um louvor maravilhoso, dizendo que se confiarmos no nosso Deus e em seu eterno poder, não seremos abalados, né? Não é composta apenas de devocional diário, né, de meditação. Há outros aspectos, né, igualmente importantes a serem observados, né, tais como a prática da justiça, fazer o bem, exercer a nossa cidadania, né, no meio da sociedade que nós vivemos, em meio a um povo onde Deus me colocou, se Deus me colocou aqui no estado de São Paulo, Deus me colocou na Igreja Batista Vida Nova, eu preciso viver a minha cidadania e ser exemplo, ser espelho para os irmãos, né? Então, mas o cristão também é aquele que prima, né, pelo uso do bom senso, da sabedoria, em todas as situações da vida. Então, às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas, né? E a gente fala, olha, fulano, ciclano, às vezes a gente fala com o filho, fala com o irmão, com alguém, com um parente, com alguém que a gente tem a proximidade, né? E às vezes a gente está falando com pessoas que conhecem a palavra de Deus, a gente fala, olha, não fala assim, não age assim, não deve ser assim. Às vezes a pessoa fala, olha, mas esse é meu jeito. Eu sou assim, esse é meu jeito. Mas nós que somos cristãos e conhecemos a palavra do Senhor, nós não fomos chamados para ser do nosso jeito. Nós somos chamados para ser do jeito de Jesus. Então, por isso, a gente precisa observar algumas coisas, não somente orar, né? Então, ser cristão não é apenas pôr um terno, botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Ser cristão não é apenas ter usos, primar pelos usos e costumes. Não é seguir uma regra de não pode isso, não pode aquilo, pode beber, não pode fumar, não pode cheirar, não pode isso, não pode aquilo. Mas e a prática da justiça, o bom senso, a sensatez, todas essas coisas que nós cristãos precisamos primar, precisamos ter em valor. Então, antes de ler o texto com os irmãos, o que significa isso? O que significa bom senso, né? Ora, bom senso, irmãos, é a capacidade que nós temos, porque Deus nos deu capacidade de raciocinar, capacidade de julgar com critério, com ponderação, com coerência, né? É aquela postura que vai sempre revelar o equilíbrio, a sensatez, a sobriedade. E isso é bíblico. E isso são práticas da vida cristã, ponderação, equilíbrio, é fruto do Espírito, né? O bom senso. Então,
Paulo, né? Eu quero que você abra comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo. Nós vamos ler um texto para falar um pouquinho, para meditar um pouquinho acerca do bom senso, né? Da sensatez. 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, Paulo tem uma orientação aqui, aquele jovem pastor Timóteo, né? Eu vou ler desde o começo, não vamos ler o texto todo, não. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 4. Está dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em todas as coisas, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, nós vemos aqui neste texto, irmãos, o apóstolo Paulo, né, ele orientando Timóteo acerca de se recusar a dar ouvidos a verdades, né, e se entregar a fábulas. Eles são assim mesmo, o pastor Paulo diz. Aqueles que são levados a fábulas, a dar ouvido a qualquer coisa, eles são assim mesmo. Mas aí Paulo fala para Timóteo, mas tu, porém, Timóteo, ser sóbrio. Ou seja, ele está falando, tu, porém, Timóteo, pondera, seja sensato. Tu, porém, não fica escutando fábulas. Tu, porém, prega, faz o trabalho do evangelista, né? Prega palavras em tempo e fora de tempo. Olha, irmãos, nós, a Igreja de Cristo, ela está inserida no mundo, e nesse mundo, como um organismo vivo, né? Somos aqui cidadãos, temos aqui, pertencemos a 2 reinos, se eu posso dizer assim, né? Esse reino aqui desse mundo e o reino dos céus, né? Do qual nós somos, todos nós que nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, somos embaixadores, ou seja, representante. Então, nós somos chamados a fazer um trabalho de evangelista, e esse é um chamado a todo cristão é chamado a ser um evangelista, ou seja, ele é chamado a fazer barulho, né? A pregar mesmo, a falar a palavra, a anunciar o evangelho, o reino, e Timóteo está falando em tempo e fora de tempo, porém com sobriedade, porém com bom senso, né? Porém, primando por essas qualidades na vida de um cristão, né? E quando ele fala, tu, porém, ser sóbrio, porque você não é como aqueles que são levados por fábulas. Então, quando a gente fala de bom senso, as pessoas às vezes confundem o bom senso com aquele bom senso comum, né? Nós temos aí o bom senso, que é o discernimento, e o bom senso comum. O bom senso comum seria aquele que as pessoas vai na cabeça da maioria. Então, se está todo mundo falando algo, eu vou fazer também. Se está todo mundo indo para cá, eu vou para cá. Se todo mundo concorda, eu também vou concordar com a maioria. Mas nós não fomos chamados assim. Nós somos chamados para pensar, para pensar. Muitos que não conhecem a Jesus, que não conhecem a vida cristã, costuma taxar o crente de ignorante, costuma taxar o crente de pessoas que não têm conhecimento, que são influenciados a pensar como a pessoa que o leva, né? Como seus pregadores, como as pessoas que cada uma denominação quer que pense, mas não é assim. Nós somos chamados a ter bom senso, nós somos chamados a pensar, a ponderar, a analisar os fatos e as coisas
pela prisma de Deus, na perspectiva de Deus. Embora estejamos neste mundo, né? Embora estejamos como igreja inserido na sociedade, a igreja faz parte da vida social, a vida política interfere diretamente na igreja, né? A vida econômica, nós participamos de tudo isso, mas o nosso foco principal é a vida espiritual. A nossa guerra, a nossa batalha, ela é espiritual, ela não se dá nesse mundo. Por isso a necessidade de bom senso. Então, Paulo orienta. E nessa mesma linha, queridos, ele também vai falar com Tito, né? Eu não vou abrir, mas os irmãos podem anotar aí, Tito, capítulo 2, versículo 6. Paulo vai falar a mesma coisa para Tito, né? Para ele ministrar aos jovens da igreja, exortando para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. Olha aí, novamente, ser sóbrio e ser criterioso. Então, essas coisas são alguns aspectos da vida cristã, que no tempo que a gente está vivendo hoje, esse tempo difícil, este tempo onde a notícia corre com uma velocidade, onde a gente recebe, assim, durante o dia, milhares e milhares de notícias, milhares, as informações vai chegando na mente da gente assim, né? E aquilo vai criando, daqui a pouco você sabe quem eu sou, aonde eu estou, para onde eu vou, e começa toda aquela coisa, a gente já não sabe mais quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade, quem está certo, quem está errado, né? Então a gente precisa o quê? Voltar os nossos olhos para o Senhor e buscar do Senhor o discernimento, buscar do Senhor bom senso, buscar do Senhor sabedoria em cada uma das situações que a gente passa, que a gente vive no nosso tempo. Então, esse momento que Deus nos permitiu, nós, geração deste tempo presente, viver, tem também um propósito de ensinamento para a nossa vida. Deus está, eu creio, irmãos, piamente que Deus está formando um exército. E nesse exército ele está fazendo lá que nem ele fez com Gideão. Ele está ali separando, né? Ele está ali formando um povo que realmente vai, que depois que passar esse tempo, vai ter que trabalhar muito, vai ter que buscar muitas pessoas que ficaram caídas pelo caminho. Então, o bom senso é algo que nós precisamos primar, né? Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra dele para nós. Então, ser sóbrio e ser criterioso é o mesmo que ter bom senso. Que, como eu falei lá no começo, um caldinho de galinha, uma canjinha, não faz mal para ninguém, irmãos. Ter um pouco de bom senso, orar, buscar entender, será que essa notícia que eu recebi é verdadeira? Será que é isso mesmo? Olha, hoje é dia 31 de março, está todo mundo vivo aqui. Não vi ninguém morrendo aí pelas praças, caindo no supermercado. Ter bom senso. E hoje a gente, no afã de querer disseminar notícia, de querer espalhar, a gente compartilha, a gente manda mensagem. Bom senso, igreja, bom senso. Vamos buscar bom senso e discernimento, porque é bíblico, porque é a vontade de Deus. E as pessoas precisam ver isso na vida do crente. O crente precisa saber conversar. Nós, cristãos, precisamos saber nos posicionar diante da situação, porque, como eu falei, nós estamos nesse mundo, ninguém aqui é ET, extraterrestre. Nós somos daqui da Terra e nós vivemos os problemas aqui da Terra, mas a gente precisa se posicionar diante deles com bom senso, para que as pessoas possam olhar para nós e ver diferença, né? E saber que a gente tem sabedoria para lidar com alguma coisa, com as situações. Então, eis o direcionamento de vida a ser buscado todos os dias, por todos nós que pretendem anunciar a Deus e que quer testemunhar de Cristo neste mundo. Ser criterioso, ser sóbrio e usar do bom senso. Você quer pregar o evangelho? Em tempo, fora de tempo? Tenha bom senso. Analise as coisas. Quando você recebe uma mensagem, analisa, vê se aquilo é a voz de Deus. O mundo diz que a voz do povo é a voz de Deus, não é não. Não é não, não é o senso comum. O senso comum não é a voz de Deus.
Não é porque todos estão fazendo, eu vou fazer, vou seguir. Ah, todo mundo está falando que é isso, eu vou também. Aí vai compartilhando, compartilhando, coisas que a gente não pensou a respeito. Né? E é uma responsabilidade do cristão. Quando eu recebo uma informação, eu tenho uma responsabilidade sobre aquela informação de pegar isso aqui, ó. E à luz dela, eu falar, isso aqui é verdadeiro. Aí eu vou enviar para o irmão e falar, irmão, isso aqui é verdade. Ou se eu vejo que não edifica, pronto, é mais uma fake news, é mais um problema, é mais um louco compartilhando, né? Um tempo onde a informação, a gente tem acesso a qualquer matéria de faculdade que você quiser, temos acesso a qualquer coisa, né? Enfim, tá circulando até uma propaganda na televisão sobre proteção de dados, né? Que o cara encontra o outro e fala assim, oi, tudo bem, você é o fulano, seu CPF é tal, seu RG é tal, seu cartão é número tal, vamos tirar uma selfie. O cara fala, me dá um autógrafo, fala, não, eu não sou famoso, não, você é, eu sei tudo sobre você. Porque hoje a gente sabe tudo sobre tudo, né? Sabe tudo sobre tudo. Aí ele fala, não, você me dá a cópia da foto, ele fala algo assim. E o cara fala, não se preocupe, eu tenho seu nome, seu celular, eu te mando. Nunca viu a pessoa na vida. Então, essa é a agilidade que as coisas estão acontecendo no nosso tempo. E eu vejo a igreja entrando nessa, brincando também, participando, né? Sem usar o bom senso, sem ser criterioso, sem ser sóbrio, sem ter entendimento. Teve dúvida? Não compartilhe. Está numa situação com a qual você precisa dar uma resposta? Ore. Senhor, me dá bom senso para falar sobre isso. Senhor, me dá discernimento para falar sobre isso. Preciso falar, preciso dar uma resposta. Peça a Deus. Tiago nos ensina. Bom senso tem a ver com sabedoria. Tiago nos ensina que quem não tem, peça a Deus que a todos dá. Dele dá vontade. Né? Nem veio a palavra, mas que Deus dá à vontade. Então, não é difícil identificar um cristão assim. Um cristão que usa do bom senso sem moderação, né? Primeira coisa, quem exerce bom senso, ele revela, né? Exerce o bom senso, ele revela equilíbrio ao avaliar as situações experimentadas na vida. Em 2 Timóteo também, aqui no capítulo 1, o versículo 7, Paulo vai falar sobre isso, algo a respeito desse assunto que eu estou tratando com os irmãos. Ele diz assim, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu recebi de Deus espírito de amor, de poder, de ponderação. Está aí de novo, ponderação, bom senso, espírito de amor, né? Em Provérbios também, eu anotei aqui, em Provérbios, no capítulo 16, 21, também vai falar. Provérbios está cheio de palavras, de versículos a respeito da sensatez, do equilíbrio, da ponderação, do bom senso. Provérbios 5, Provérbios 3, filho meu, não te estribes no seu próprio entendimento, confia no Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios está cheio de ensinamento para nós em relação à nossa postura, ao mundo que a gente está vivendo. A gente deveria de ler Provérbios todo dia, porque os ensinamentos são muito práticos a respeito deste tempo que a gente está vivendo. Amém? Então, quem exerce bom senso, né? O bom senso, ele vai revelar. Então, quando você vê alguém que tem esse equilíbrio, você fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa que tem bom senso, é uma pessoa sensata. Eu gritei com ela, eu falei com ela, eu disse, fui duro. E hoje em dia, queridos, todo mundo está machucado, todo mundo está com medo, todo mundo está frustrado, todo mundo está decepcionado, todo mundo está inseguro, todo mundo está incerto, não sabe quais são as certezas da vida, né?
Então, quando a gente usa o equilíbrio no falar, quando a gente usa o bom senso e a ponderação, você vai se destacar. E aí vai entrar aquela palavra que eu falei, que eu fui chamada para ser do jeito de Cristo. Não fui chamada para ser do meu jeito. Eu sou assim mesmo, não tem jeito. Não, fui chamada para ser como Cristo. Se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é parecida com o seu Criador, é parecida com Cristo. Amém? Segunda coisa, né? Segunda aspecto aqui para identificar, né, a pessoa que usa de bom senso. Quem tem bom senso, ele também reconhece seus limites, não pensa de si além do que convém. Romanos 12, capítulo 3. Vamos dar uma lidinha aqui? Romanos 12, desculpa, versículo, né? O capítulo que é 12, o versículo 3, isso mesmo, se eu não marquei errado. Isso mesmo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, olha aí de novo o bom senso. Com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Né? Cada um. Então, a pessoa que usa de bom senso não pensa de si além do que convém. Eu sou mais inteligente, eu entendo mais, eu sou expert nesse assunto, né? Eu entendo melhor desse assunto. Então, quem crê, quem tem essa postura de que seus pensamentos são absolutos, ele não está preparado para ser, ele está preparado para ser Deus, não um ser humano. Essa frase é do Augusto Cury, né? Quem crê que seus pensamentos são verdades absolutas, está preparado para ser Deus. Para ser Deus. Então, se eu acho que o que eu penso está certo, eu não estou preparado para ser um ser humano, para ser Deus. Deus com letra minúscula. Para ser Deus. Então, queridos, não pensar de si além do que convém. O bom senso nos ajuda a colocar a gente no nosso lugar, né? Ajuda a gente ter essa sensação que o pastor Manuel falou no começo, que a gente tem, às vezes, que Deus permite que a gente tenha. Porque a gente sabe que não é nada, que não é ninguém, e que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E quando a gente pensa sobre isso, a paz vem, porque sua vida está nas mãos de nada mais, de nada menos do Todo-Poderoso. Isso não traz paz? Não traz segurança? Quando você abre mão dos seus conceitos, daquilo que você pensa ser verdade, daquilo que você defende com unhas e dentes e não abre mão, e ainda que te mostrem, que falem com você, tem um videozinho, talvez você já tenha percebido, que mostra dois bois, né, na beira de um laguinho, e aí um fica falando, aí chega um objeto perto, na beira do lago, e um fala assim, é jacaré. O outro fala assim, não, é um tronco. Aí o outro fala assim, não, é jacaré. Aí o outro fala, não, é um tronco. Aí fala, não estou te dizendo que é jacaré. Aí ele, para provar que é um jacaré, ele pula em cima. No que ele pula em cima, o jacaré, pum, abocanha aquele boi, que estava firmando, né, que era um jacaré. Aí, logo em seguida, chega um outro boi perto e começa a discussão. É jacaré? Não, é um tronco, é um jacaré. E às vezes a gente está assim, né? A gente não usa do bom senso. A gente está ali defendendo algo com senso comum. Por quê? Porque eu estou usando o senso comum. Não estou usando o senso que Deus, que é bíblico, que a Bíblia mandou eu ter. O discernimento, a mente de Cristo, né? A revelação do Espírito Santo, o chamado de Deus, o fato de Deus ter se revelado a mim, ter abrido meus olhos para que eu compreendesse a vontade dele, a palavra dele, porque foi Deus que fez, não foi por causa de mim, não foi porque eu busquei, não é porque ele quis, não é porque eu quis, porque eu fui atrás. Foi Deus que me escolheu, abriu meus olhos, me chamou, me fez ver, me mostrou, né? Então, não foi por minha livre e espontânea vontade. Então, a gente precisa entender, né, que o bom senso nos leva a pensar sobre nós aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Aquilo que a Bíblia diz que nós somos.
somos pecadores, precisamos da graça de Deus, e não somos donos da verdade, né? E não sabemos tudo, não conhecemos tudo, não tem coisas que nós não sabemos explicar. Hoje uma irmã postou lá no grupo das mulheres, né, um louvor lá, ninguém explica Deus, e é como aquele louvor, ninguém explica, não importa se você se acredita, se você duvida, você não pode explicar. Seja ateu, seja judeu, seja gentil, seja ateu, não tem como explicar. Nós não sabemos tudo. O que nós sabemos? Quem sou eu? A gente não sabe, né? Então, o bom senso ajuda a gente a entender, poxa vida, eu não sei se isso aqui é verdade. Então, eu vou orar a respeito. Senhor, eu não sei como responder a tal situação. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento, me ajuda a compreender de fato o que eu tô, de que situação é essa. E você vai ver, Deus te revelar, Deus mostrar para você. Deus, o Espírito Santo vai falar no teu coração, filho, essa é a minha voz. Ou vai falar, filho, essa é a voz do mundo. Esse burburinho aí que você está ouvindo, isso é a voz do mundo. É o mundo gemendo, perdido, sem Deus, né? Terceira coisa, né, que nós podemos identificar aí no homem, numa mulher de Deus que usa de bom senso. Quem tem bom senso se empenha em discernir a verdade, ainda que ela se mostre contrária às suas convicções. Ainda que ela se mostre contrária às suas convicções. Então, se eu tenho bom senso, né, eu não vou brigar, não, que as minhas convicções são essas. Nós brigamos pela verdade da palavra de Deus. Nós limitamos pela verdade bíblica da palavra de Deus. Nós buscamos a verdade da palavra de Deus, não as nossas convicções. Muitas pessoas usam o fato de não julgar, né? Quando a gente fala, fulano de tal, aconteceu alguma coisa, olha, ninguém pode me julgar, só Deus, né? Não é bem por esse lado, como se o ninguém pode me julgar fosse traduzido da seguinte forma: me deixe pecar em paz, me deixe errar em paz, me deixe aqui quieto no meu engano. Não, nós somos chamados para entender, para julgar sim, com base não nas minhas convicções, não nas minhas convicções, mas com base na palavra de Deus. Então, eu tenho que julgar todas as coisas, porque a Bíblia diz que eu tenho que julgar. E as pessoas, às vezes, confundem esse julgar com o julgar de condenar, com base nas minhas convicções. O insensato, a pessoa que não tem bom senso, faz isso. Julga, ele não gosta de... Um exemplo, tá? Ele não gosta de futebol e acha que todo mundo também não deve gostar de futebol. Né? Então, a convicção dele é que ele não gosta, então ninguém pode gostar. Né? Então, não fomos chamados para defender as nossas convicções, mas a verdade da palavra de Deus. E quando estamos vivendo uma situação que nos exige sabedoria, discernimento, a gente tem que recorrer a ela, fazer silenciar as nossas convicções e buscar a direção de Deus, para que eu haja de forma sensata, né? Então, na vida prática, queridos, quem é sensato, por exemplo, na vida prática, controla os seus gastos, né? Não sai por aí gastando que nem um louco, não compra impulsivamente. Quem usa de bom senso, analisa razoabilidade das coisas. Não, isso aqui sim, isso aqui não, né? O próprio Deus nos chama, né, para razoar com ele, lá em Isaías, né? O Senhor fala, olha, venha cá, vamos razoar, vamos conversar, né? Ele nos chama a isso. Não brinca com a sorte, quem tem bom senso. Quem tem bom senso não fica andando por aí sem máscara. Quem tem bom senso não fica se aglomerando. Olha aí, falando de novo da pandemia, estamos vivendo nela, né? Quem tem bom senso cuida da sua saúde, não, ora pela minha saúde, mas não cuida da saúde. Como que, né? A gente outro dia pode falar sobre tentar a Deus, porque isso tem a ver com tentar a Deus, né? Tá caindo um toró, eu posso esperar passar aquela tempestade, mas eu prefiro me arriscar. Além de não usar o bom senso, está tentando a Deus e acha que o céu vai trabalhar em favor. O céu é obrigado a trabalhar em favor, porque não usou o bom senso. Olha como é importante a gente ter bom senso, ter discernimento, ter sabedoria vinda de Deus, né? Então, quem tem bom senso, queridos,
razoabiliza as coisas, né? Não brinca com a sorte, não viaja com os pneus careca, põe a família dentro, o carro está desalinhado, vou pegar a estrada, desce para a praia, né? Tá relampeando, tá caindo raio, a gente sabe quantas pessoas morrem aqui, tô lá na praia, tomando, e tá caindo raio, né? Então, falta de bom senso, não age translocamente, antecipa possíveis situações de perigo e evita, né? Evita, porque o Senhor colocou em nós essa capacidade, coisa que às vezes os animais não têm noção de perigo, de risco. A gente tem isso pelo quê? Pelo bom senso. Em uma certa ocasião, o apóstolo Paulo, quando ele viajava ali, a sua viagem, se não me falha a memória, para a Itália, para Roma, né? Ele pegou um navio e o capitão queria zarpar. E diz a palavra de Deus que havia um vento forte. Se não me falha a memória, está lá em Atos 27, né? E aí, quando queriam zarpar com aquele tempo, o apóstolo Paulo virou e falou assim, olha, escuta aqui, estou falando as minhas palavras, meu irmão, que eu não vou ler lá. Depois vocês lêem Atos, capítulo 27, o naufrágio ali, indo para a Itália. Então ele falou, olha, a gente não vai não, pois os ventos aqui se tornaram a navegação perigosa. E o insensato capitão negligenciou as palavras de Paulo e iniciou aquela viagem para Roma, né? Logo depois, o navio naufragou, né? Sob um tufão, houve um tufão vindo ali da ilha de Creta, e naufragou o navio, e Paulo orou, e Deus falou, olha, não se preocupe, ninguém vai morrer, mas o capitão não deu ouvido. Agora eu te pergunto, o que é que o apóstolo Paulo entende de navegação? O que ele entende de navegação? Nada. O que ele usou? O bom senso. A sabedoria vinda de Deus, gente, não vamos arpar. Não vamos, não. Ele usou a sabedoria. Então, queridos, o bom senso é bíblico, faz parte da característica do cristão, discernimento, a sabedoria, tá? E eu separei aqui alguns versículos, né? Eu já escrevi aqui nas minhas anotações e eu vou falar, se os irmãos quiserem anotar, não vou ler todos, para não ficar muito demorado, tá? Então, olha aqui, eu separei diversas advertências que a Bíblia tem para nós sobre a insensatez, né? Ou sobre a falta de bom senso, que é justamente a falta de bom senso. A Bíblia fala que quem não tem bom senso, ele é insensato, é uma pessoa insensata. Primeiro deles, né? Efésios, capítulo 5, no versículo 17. Não vos torneis insensatos. Apóstolo Paulo falando ali, a carta de Efésios, não vos torneis insensatos. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Provérbios 12, 15. Então, o caminho do insensato parece reto. Ele acha que é certo, né? Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Salmo 53, versículo 1. Olha só, Provérbios 14, 7. Foge da presença do homem insensato. Você viu uma pessoa insensata? Você viu uma pessoa que não tem bom senso? Não discuta com ela. Tenha paz, não procure ter razão. Tenha paz, não discuta. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve fugir. Né? E as pessoas hoje estão tão alvoroçadas para xingar, para colocar adjetivos malignos, para amaldiçoar, para falar, para poder escravizar, para poder matar, enfim, as pessoas, né? A gente está vivendo aí, depois, quem sabe, o pastor pode falar um pouquinho sobre a cultura do ódio, né? A gente está vivendo aí no meio de uma cultura cheia de ódio, onde as pessoas estão loucas, desesperadas, para pegar alguém para descarregar em cima dela a sua frustração. Porque as pessoas ficaram muito valentes, né? Todo mundo ficou muito corajoso, porque você fala através de uma tela, você fala numa rede social, você fala por meio de um aplicativo de celular. Então, aí é fácil ser muito valente, né? Serem valentes. Então, a Bíblia fala para mim, para você, que somos cristãos, né? Que cremos na palavra de Deus, foge da presença. Não entre em discussão. Em outro texto, que eu não me lembro agora, lá no Novo Testamento. Não discuta.
foge de discussão. Fomos chamados sim para pregar, fomos chamados sim para falar, fomos chamados sim para fazer barulho, sim, mas para anunciar o reino de Deus, o amor de Deus, né? De que forma? Impondo as minhas convicções? Não, com bom senso, com equilíbrio, com serenidade, com amor. Sabe lá, Colossenses, capítulo 3, falando entre vós com salmos, hinos, cântico espiritual. A gente tem que falar com o outro como se estivesse cantando. É essa a vontade de Deus para nós, né? E hoje, qualquer coisinha, mata. Esses dias aí passou no jornal, mataram um motoboy, briga de trânsito, o cara tirou o revólver, matou o motoboy por causa de uma fechada, né? Sensato, louco. Então foge da presença do insensato. Provérbios 20, Provérbios 20, versículo 3. Todo insensato se mete em rixas, brigas, né? Em confusões, em outras traduções. Todo insensato se mete em rixas, em confusões, em brigas, em discussões inúteis, que não vai levar a nada, né? Então, queridos irmãos, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer a jornada bíblica, vamos buscar a Deus em nossos devocionais, vamos fazer as nossas campanhas, vamos clamar pelo nosso Brasil, vamos clamar pelas nossas autoridades, sim, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, mas vamos ter bom senso, vamos praticar justiça, vamos ser ponderados, vamos ser amáveis, vamos ter compaixão, vamos ter empatia, vamos ter os outros predicados, os outros aspectos também da vida cristã, porque nós somos cartas. As pessoas te lêem, as pessoas vão ler a nossa vida, ler a minha vida, ler a sua vida, né? E eles, às vezes, pode estar escrito aqui, aprecie com moderação ou aprecie à vontade, né? Moderação, cuidado, porque explode. Não, queridos, é tempo de buscar a Deus, né? Continua sendo tempo de buscar a Deus, não acabou, não. É tempo de buscar a Deus, mas com sabedoria. Existe um outro homem na Bíblia, que também não vou ler, mas está lá em Atos capítulo 5. Leiam ali o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, um homem mestrado na lei. Paulo aprendeu aos pés dele. Ele foi instrutor da lei na vida de Paulo. Você imagina o conhecimento que o homem tem. Porém, a Bíblia não fala que ele era um cristão, se ele chegou realmente a ter um encontro com Deus, mas o parecer de Gamaliel, um dos homens mais sensatos, que ele fala ali, os discípulos haviam sido presos, jogados na prisão, porque eles estavam ali curando muitas pessoas, pregando o evangelho, Pedro estava no meio, e até as pessoas traziam os doentes, colocavam ali nas macas, né, nas camas, e para ver se Pedro passava, e a sombra de Pedro curava. Meu Deus! A sombra de Pedro curava. E ele ali diz que a seita dos saduceus vendo aquilo se encheram de inveja, e prenderam os discípulos. E aí, no cárcere, à noite, um anjo do Senhor foi lá e colocou eles em liberdade. E o que eles fizeram? Foram pregar o evangelho de novo. Estava lá na sinagoga pregando de novo, ensinando. Aí eles vieram para matá-los. Para matá-los. E aí se levanta um homem, Gamaliel, manda os discípulos sair e fala, leiam lá. E fala, olha, queridos, vamos arrasar. Não é cristão. Vamos pensar o seguinte, olha, já levantou Teudas, já levantou Judas, quantos levantaram e não deu em nada, não mata eles, deixa eles, porque o que é de Deus prospera, o que não é, cai por terra. Um homem sensato, um homem que usou ali da sua sabedoria, da sua sensatez e foi instrumento de Deus para livrar os discípulos da morte, porque eles estavam vindo para matar eles. Né? E imagina nós que temos o Espírito Santo, né? O Criador, o Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Será que não vamos ter sabedoria? Será que a gente vai usar o bom senso comum ou nós vamos usar o bom senso que a palavra de Deus nos manda ter? Se for o bom senso comum,
A gente vai cantar aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente vai andar aí com a massa, vamos seguir. O que que o fulano pensa a respeito? Então, eu penso também. O que que o ciclano pensa a respeito? Então, eu penso também. O que que estão falando? Qual é a moda? Qual é o meme do momento? Qual é o vídeo do momento? Qual é a profecia do momento? Né? Então, eu também vou nessa. Então, nós não somos Maria vai com as outras. Nós somos do Senhor. Nós somos chamados para ir com o Senhor, para seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele usa de bom senso. Ele foi o tempo todo tentado e experimentado pelos doutores da lei. O tempo todo foi testado o bom senso dele. E a gente vê que ele agiu com sabedoria, né? E que ele cumpriu o seu chamado, cumpriu ali a sua missão. Então, queridos, tenhamos bom senso, amém? Vamos orar sim, vamos clamar sim, mas vamos usar de bom senso, porque bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém, você pode usar com moderação, tá bom? Pode usar à vontade, pode pega uma Bíblia, dá um Google, quando você recebeu uma palavra lá, você não sabe o que é, não sai falando, chamando as pessoas de um nome que você não sabe o que é. Você ouviu lá, o cara é sei lá, a concupiscência, está agindo na sua concupiscência. Mas que negócio é esse de concupiscência? Use a informação a seu favor, dá um Google. Dá um Google lá. O que é? Ah, através dos desejos, da carne, né? Então, você ouviu falar, olha, o fulano de tal é isso, olha, falaram isso do presidente, do governador, falaram isso do fulano de tal, olha, a profecia tal, fulano... Olha, é a hidroxicloroquina, a vermectina, sei lá, querido, dá um Google, pesquise, vá na Bíblia, ore e busque discernimento e direção de Deus para você não cair no erro, porque nós somos mensageiros da verdade, nós somos arautos do Evangelho, nós somos chamados para pregar, sim. Você tem que pregar, você precisa pregar, você precisa compartilhar. Por isso existem as mensagens que a gente pode compartilhar, que edificam, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Tenho falado, Senhor, me dá bom senso, porque eu não sei, eu acho que assim como você deve participar de grupo de WhatsApp de família, né? De família. E outros que a gente participa, mas o de família é difícil, porque ele tem crente, tem não crente, né? Então é difícil eu ter falado, Senhor, me dá bom senso, me dá sabedoria, né? Porque as perguntas vêm, às vezes a gente está vendo ali algumas questões que a gente fala, Senhor, qual é a resposta adequada, né? Para que eu não atrapalhe o trabalhar do Senhor na vida desse meu ente querido, né? Então, queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Primeiramente, Ele falou comigo, né? Quem prega, quem ensina, né? Sabe que primeiro a carapuça serve em nós, né? Primeiro a gente veste a carapuça e depois a gente transmite para os outros, a fim de que eles vistam também. Então, bom senso é o que nós precisamos. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor tinha. E eu gostaria de orar. Posso orar, pastor? À vontade, Janete. Vamos orar, sim. Tá, eu vou encerrar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, Pai. Senhor, a nossa capacidade de compreensão, ela é muito limitada, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não temos respostas das muitas perguntas que nos chegam. Muitas vezes somos encurralados, Senhor, na parede. Somos questionados, Senhor, acerca da nossa fé, Pai. Principalmente nos tempos em que estamos vivendo, Senhor. Aonde muitos perguntarão, aonde está o teu Deus? Senhor, nos ajuda. Ajuda nós, a igreja do Senhor, aqueles que foram salvos, aqueles que tiveram, Senhor, as suas mentes purificadas, Senhor, tiveram os seus pecados perdoados, Senhor Deus, nos ajuda a ter sabedoria, Senhor, nos ajuda a ter bom senso, Pai, quando orarmos pelos nossos irmãos, quando orarmos pelos nossos governantes, quando orarmos pelas nossas famílias e nas nossas atitudes, Senhor, com aqueles que estão do nosso lado, com a nossa família,
no meio da tua igreja, Pai. Senhor, dá-nos a sabedoria de Tiago, Pai. Que Tiago declara ali que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que deliberadamente dá a todos. Dá-nos essa sabedoria, Senhor, esse entendimento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a interpretar, Senhor, de forma correta os tempos, Pai, as épocas que estamos vivendo, a Tua palavra, Senhor, que ela caia no nosso coração, que ela encontre terra fértil, que brote, produza frutos e transforme. Impacta, Senhor, a nossa vida, Pai, com bom senso, com sabedoria, com sensatez, Senhor, com equilíbrio, Pai, com discernimento, com diligência, tudo aquilo, Senhor, que são aspectos da vida cristã. Nós oramos, Senhor, te adoramos, Senhor, nós jejuamos, porque sabemos que essas são armas espirituais. Mas também, Senhor, nós queremos pregar sim, Pai, se possível sem palavras, como diz, Senhor, com a nossa vida, com o nosso comportamento, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Cuida da tua igreja, cuida dos meus irmãos, Pai. Dê bom senso e sabedoria a mim, a cada um deles, ó Deus, para que possamos glorificar o teu nome, para que possamos, ó Pai, pregar a tua palavra, quer em tempo, quer em fora de tempo, e que sejamos instrumentos e boca do Senhor neste tempo, Pai, nessa geração, Senhor, tão sofrida, meu Deus. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.